Olá, meus irmãos e minhas irmãs, abençoados e abençoadas de Deus. Eu quero desejar saúde para você, quero desejar paz para você, segurança em Cristo e dizer para você que dias melhores estão vindo por aí. Vamos ler a palavra de Deus em Romanos capítulo 7, do versículo 15 ao 25. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Que não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Este é o texto para a nossa reflexão. Fica com a sua Bíblia aberta aí. Nós queremos pensar com vocês sobre esse texto, esse título, evangelizando a nossa interioridade, o nosso interior. A nossa existência é uma contínua tensão. Nós estamos tensionados 24 horas do dia. Tensão é um termo que a gente pega emprestado da física, que ocorre entre a força de atração e a força de repulsão. São forças opostas que estão se movimentando dentro de cada um de nós. E quando se traz para a área da nossa espiritualidade, esse estado de tensão provoca em nós inquietação, provoca opressão, angústia, tristeza, né? Às vezes nervosismo, enfim, provoca uma série de outras coisas. A nossa espiritualidade enfrenta uma contínua tensão entre luz e escuridão, entre a unidade e a fragmentação, entre espírito e instintos, entre amor e ódio, entre razão e emoções. A gente está sempre nessa luta, não é? É a minha razão ou são as minhas emoções, entre aquilo que é puro e aquilo que é impuro, quando é humanidade nossa ou é animalidade. Nós vivemos nessa tensão. É a tensão que o apóstolo Paulo vivia e diz para nós aqui na sua palavra, em Romanos 7, nós somos parecidos, na verdade, irmãos, com a arca de Noé, com animais interiores, disputando lugares, outros fazendo alianças entre si, com gritos, com gemidos, com uivos de cachorro, de lobo, de corvos, de serpentes, de leões, de onças, não é? De abelha, de formiga, de coruja, de escorpião, de gavião, de ovelhas. Nós somos uma grande arca de Noé. E o que eu quero dizer para vocês?
Quando eu falo de evangelizando a nossa interioridade, eu estou dizendo que é necessário conhecer, à luz da palavra de Deus, os animais que povoam o nosso interior. Eles têm nomes, eles precisam ser nomeados, eles precisam ser apaziguados, eles precisam ser transformados, eles precisam ser evangelizados, eles precisam de cura. Esse é o segredo para o nosso crescimento, essa análise interior. Não dá para fingir que esses animais não fazem parte da nossa vida, do nosso interior. Eles agem sempre instintivamente, imprevisivelmente, e, portanto, eles são traiçoeiros e tramam contra a nossa vida abundante em Cristo. Jesus disse que a gente teria vida plena, vida abundante, e a gente vê tantos crentes perrengues, desanimados, não é? Caídos pelo caminho, entristecidos, não é? Por isso nós estamos com esse tema aqui, desse conhecimento interior. Paulo nos mostra o conflito existente entre esse lado obscuro com o lado iluminado das nossas vidas. Essa tensão diária entre as sombras, as penumbras e a luz que irradia em nós. Já verificou? Tem um dia que você está alegre demais, outro dia você está triste demais, outro dia você está alegre e triste, não é? Entre o sol nascente e o pôr do sol, não é? Precisamos aprender como interagir com essas forças antagônicas, contrárias, que estão dentro de nós, que Paulo experimentou isso, essa luta interior. Agora, uma coisa que eu quero dizer para vocês é que não dá para destruir as trevas, mas é possível abrir as janelas para a luz entrar. Você pode abrir as janelas para a luz entrar. É impossível esconder e camuflar por muito tempo esses instintos primitivos. Às vezes escondemos, né, irmãos? Em nome da santidade, porque eles nos assaltarão nos momentos de adversidades, de momentos de solidão e de perdas. Esses animais, eles aparecem. Então não dá para camuflar, mesmo fingindo que eles não existam. Eles estão lá. É inútil, quero dizer para você, é inútil continuar reprimindo esses animais, porque o que está reprimido acabará atravessando as fronteiras estabelecidas por você, por nós, e nos surpreenderá com frustrações, com decepções, com depressão, com angústias. Então é inútil fazer isso. O alcoólatra, mesmo não ingerindo bebida alcoólica, ele continua alcoólatra. O usuário de drogas, mesmo largando as drogas, continua sujeito aos tóxicos. Os viciados em promiscuidades, mesmo se abstendo delas, continuará sendo flertado por elas. A sensualidade continua sempre na tocaia. Isso aconteceu com o rei Davi. A sensualidade do rei Davi, cantando e fazendo coreografias,
ele provocou o aplauso das mulheres. E a família de Davi foi marcada por tragédias envolvendo sensualidade. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas em termos de família, foi um péssimo exemplo que nós temos registrado nas Sagradas Escrituras. A marca da sensualidade, com adultérios, com estupros, com assédios, marcou a família de Davi. O ciúme doentio e a paranoia do rei Saul provocaram matanças de inocentes, de homens, de mulheres, confusões familiares. Saul acabou enlouquecido, se envolveu com feitiçaria e se jogou sobre a própria espada, suicidando-se, porque não soube trabalhar com as forças contrárias, antagônicas dentro de si. A compulsão incontrolável por dinheiro fez de Judas um ladrão, um traidor e suicida. Judas acabou se suicidando, porque não conseguiu trabalhar com essas forças, com esses animais interiores. Aliás, não é a oportunidade que faz o ladrão já está pronto, faltando-lhe apenas a oportunidade para roubar, não é? A gente tem que deixar isso claro também. Então, voltando aqui, Paulo rogou a Deus que um espinho que ele tinha na carne, mensageiro do diabo, fosse tirado da sua vida. A palavra de Deus diz que ele orou a Deus 3 vezes: Senhor, me tira esse espinho. Não interessa saber, há muitas especulações, mas não interessa saber que tipo de espinho. Pode ser muitas coisas, e eu não vou dizê-las agora, mas era algo que causava transtorno, era algo desconfortável, e Deus não atendeu. O espinho continuou na vida de Paulo, mas Deus ouviu a sua oração, e Deus deu uma palavra de encorajamento: a minha graça te basta. Meus irmãos e minhas irmãs, no meio desses animais todos, com essas forças contrárias dentro de nós, esta é uma palavra de consolo, de fortaleza, que Deus nos dá em meio a todas as lutas. A minha graça te basta. Aleluia. Esses animais interiores, sob a direção do Espírito de Deus, oferecem lições extraordinárias para o nosso progresso espiritual. De certa forma, eles estabelecem um equilíbrio. Eles nos colocam sempre na dependência de Deus. Nós precisamos de Deus todo o tempo da nossa vida. A Bíblia fala de animais, do início ao fim, de Gênesis e Apocalipse, ensinando contra a ansiedade. Jesus falou para refletirmos sobre os pardais, que são cuidados de Deus. Deus cuida dos pardais. Se Ele cuida dos pardais, Ele se cuidará muito mais de nós. Para enfrentar-se os lobos, Jesus recomendou que fôssemos prudentes como as serpentes, que tenhamos a simplicidade das pombas. Olha só, ele tirou uma boa lição das serpentes, que foi a sagacidade das serpentes para enfrentar os lobos, né?
Mas ao mesmo tempo ele nos comparou a outro animal, a uma ave, mas que tenhamos também a simplicidade das pombas. Meus irmãos e irmãs, se a gente tiver só a simplicidade das pombas, a gente está lascado nesse mundo que jaz do maligno. Se a gente não tiver, não é, a sagacidade da serpente, a gente se perde pelo caminho, não é? Com o cão nós aprendemos a importância do olfato e da audição, qualidades indispensáveis em nosso mundo de tantos odores, de tantas vozes cruéis, de tanta maldade, de tantas distorções, de tantas opressões, de tanta gente falando em nome de Deus, mas que Deus não está com elas. A gente precisa desse discernimento espiritual. A gente precisa dessas revelações do Espírito de Deus, que é o que eu aprendo aqui com o olfato e a audição, não é? Temos a lições preciosas com a águia. Nós aprendemos a importância das alturas, de desfrutar de uma visão incomum, alta, da perseverança. Então veja como é importante a gente saber equacionar, não é? E harmonizar essas forças. Não é à toa que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Não é? O leão é o rei das selvas. Jesus é o rei do reino de Deus. Não é? É alguém que é o poderoso de Israel, é o poderoso da igreja. Irmãos e irmãs, esses e outros animais interiores representam os nossos instintos, os nossos impulsos, as nossas paixões, as nossas compulsões, os nossos traumas, eventos da vida, imagens que estão interiorizadas lá no nosso interior, lá no fundo da nossa alma. O desafio é que o nosso tesouro pode encontrar-se à nossa espera, há algumas camadas abaixo desses infortúnios. Atrás dessas situações pode ter algo precioso nos esperando. Na parábola que Jesus contou, nós aprendemos que o homem que descobriu o lugar onde estava enterrado um tesouro precioso. Jesus disse que esse homem vendeu tudo que tinha para comprar aquele lugar, porque naquela terra tinha um tesouro precioso. Irmãos e irmãs, às vezes ou quase sempre, para a gente chegar lá no local da bênção, a gente tem que passar por muitos ninhos do diabo, não é verdade? Para ter o primeiro domingo, o domingo da ressurreição, é preciso padecer na sexta-feira, no sábado de aleluia, e quase todo o domingo, para a gente ter certeza da ressurreição. É assim que acontece com a vida. Mas nós temos que trabalhar em nossa interioridade. A nossa ecologia espiritual precisa ser humanizada. Nós não somos pequenos deuses. Nós ainda caminhamos nessa terra. Somos homens e mulheres com finitude. Né? Em parte vemos, em parte profetizamos. Não é? Então, o lobo habitará quando a gente entende essa ecologia, quando a gente disciplina, quando a gente orienta, então vai acontecer o que está em Isaías 11, 6 e 7. O lobo habitará com o cordeiro,
e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. Aqui está um ambiente maravilhoso, extraordinário, de pacificação interior. O Espírito Santo pode nos conduzir em direção aos vários tipos de eus que habitam, que existem dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, para um diálogo construtivo, longe da hipocrisia, longe dos fingimentos, do orgulho, longe dos disfarces, para encontrar as pérolas preciosas em nossa humanidade. São os vasos de barro, mas nós carregamos um precioso tesouro dentro de nós. Deus nos colocou como vaso de barro para carregar pérolas preciosas. É desse modo que apropriamos da nossa densidade humana, como homens e mulheres bem-sucedidos na caminhada com Jesus Cristo. Sim, irmãos e irmãs, interessa ao Espírito de Deus integrar e direcionar as nossas energias interiores, potencializando-as e utilizando-as na construção do reino de Deus e da nossa frutificação em favor das pessoas, uns dos outros e umas das outras, porque foi para isso que Deus nos colocou nesse mundo. Vida em abundância é vida integrada. Vida plena é vida harmonizada. É trocar a atenção de Romanos 7 pela distensão proporcionada pelo Espírito. O que é isso? Mansidão, domínio próprio, paciência, tolerância, paz, são os frutos do Espírito. Um indivíduo partido, uma família dividida ou um reino cindido não pode subsistir. Você não pode subsistir se você não estiver integrado, se você não for uma unidade. E ele diz aqui, a fim de que todos sejam um, é a unidade. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha essa unidade extraordinária. Com domínio próprio, fruto do Espírito, harmonizamos a parte desse zoológico. Com outro fruto do Espírito, mansidão, aquietamos outros. E com resiliência aceitamos os espinhos que Deus decidiu não tirar da nossa vida. Resta-nos o mais importante, o Espírito, para nos guiar com discernimento e sabedoria, entendendo que o poder de Deus habita em nossas fraquezas. O poder de Deus habita em nossas fraquezas. E de acordo com 2 Coríntios 4,16, o nosso homem interior se renova diariamente. Deus te abençoe e te fortaleça. Deus te restaure o seu interior, a sua visão, as suas energias. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos pela palavra pregada, anunciada nesse momento, Senhor. Nós te agradecemos que a tua palavra
ela é como espada de dois gumes, Senhor. A tua palavra não voltará vazia. Onde quer que esta palavra chegue, Senhor, que ela produza transformação, conversão, mudança de vida, cura, Senhor. Aquele ou aquela que estiver doente, desanimado, ó Deus, que ao ouvir esta palavra possa ser sacudido, possa receber graça do céu, Senhor. Abençoa cada ouvinte, Senhor, em nome de Jesus. E que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós todos, sobre todo o Brasil, sobre toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém.